gente sabe que hoje é uma realidade a quantidade de faculdades e cursos de medicina. Então isso às vezes assusta principalmente essa geração que está chegando aí com um mercado que cada vez mais vem crescendo. Mas eu acho que existe realmente o trabalho, é uma questão de trabalho que sempre vai existir, porque sempre vai existir pessoas para cuidar, né? E essa pessoa, na verdade, ela tem que procurar se especializar. E mostrar e se especializar, fazendo sua formação de forma ética, procurando sempre fazer aquilo que gosta e que tem paixão, porque não adianta você procurar ir só pelo mercado. Eu acho que isso aí às vezes é um pouco difícil, porque senão você vai passar o resto da vida fazendo uma coisa que de certa forma você não gosta. Lógico que a gente passa por situações e momentos de vida que a gente vai trabalhar num local que muitas vezes é uma necessidade que a gente tem naquele momento, seja por um plantão, seja por trabalhar em vários locais, tá? Então, eu já cheguei a trabalhar em mais de 8 locais ao mesmo tempo, não no mesmo dia, lógico, mas na mesma semana. Isso, às vezes, é um momento, mas que a gente tem que procurar, na verdade, trilhar e filtrar. Doutor Raimundo, seja muito bem-vindo ao Médico Celebridade Cast. E nesse podcast a gente explora momentos de carreira e também perspectiva para o futuro. Já que a gente está falando momentos de carreira, se você pudesse traçar um paralelo para mim entre quando você começou a sua carreira médica para um médico ou profissional ou até mesmo um empreendedor que você se tornou, o que te trouxe até aqui? Me conta um pouco da sua jornada. Bom, Vitor, inicialmente, obrigado aqui pelo convite e por estar me recebendo aqui, privilégio. Então, eu acho que a medicina, tanto na carreira médica como na ciência, ela vem evoluindo e ela evolui sempre. Ela é uma ciência que muda bastante. E isso também é verdade quando a gente fala da própria carreira do médico, da construção e como isso vem impactando na mudança em relação à divulgação do trabalho, em relação ao posicionamento do médico, em relação ao seu trabalho, à sua formação, e o que isso impacta quando você pensa em pacientes procurando esse médico para poder tratar suas dores e resolver os seus problemas. Então, assim, minha formação foi feita em Alagoas, eu me formei pela Federal de Alagoas em 2000, então, naquela época a gente não tinha nenhuma visão, como também continua sendo hoje, na própria grade acadêmica não tem algo falando sobre empreendedorismo e como o médico precisa se portar enquanto mercado de trabalho. E sempre é uma coisa que nós, como médicos, a gente sempre sente falta disso, porque eu acho que é importante. E nós estamos, de certa forma, vendendo um serviço. É um serviço, lógico, nobre, que a gente vai tratar muitas vezes da vida de outra pessoa, mas a gente tem que fazer isso da melhor forma possível, ética, lógico, e pensando como a gente também vai ter o nosso retorno financeiro, até porque é o nosso trabalho em relação a isso. Então, naquela época a gente saía muito da faculdade sem ter essa visão. Hoje existe a internet aí com a vasta informação que nos traz o que às vezes nos falta em algum âmbito, seja na medicina ou qualquer área. A gente tem os podcasts, a gente tem mentores, enfim, um mercado enorme de formas de informação. Eu acho que isso favoreceu muito essa mudança. Então, o que a gente tinha antes, uma falta de informação dentro da nossa formação enquanto acadêmico na medicina, a gente hoje consegue muito disso. E isso é importante, porque a gente ser um profissional e saber se posicionar até para mostrar como a gente faz esse trabalho e como ele precisa ser feito de forma ética e passar essa informação, isso, na verdade, não vai trazer somente pacientes, vai trazer, na verdade, o paciente que tem a consciência do tratamento dele. Então, eu acho que isso faz com que o médico tenha uma visão da importância do seu trabalho muito maior do que ele tem quando ele sai somente com conhecimento acadêmico. Eu acho que ter a forma de mostrar como isso é feito de forma ética e as indicações para o paciente, isso eu acho que é aí que começa a relação médico-paciente. Maravilha. Eu te trouxe aqui para a gente bater um papo, você é lá do nosso grupo do MedBoss, e o que me chamou a atenção quando a gente se conheceu um pouco melhor, você já teve negócios dentro da medicina, clínica com parceiros, querendo empreender de novo, ou seja, você é uma mente que a gente chama sempre inquieto, né?
essa inquietude de, olha, não basta só eu estar aqui e me tornar na minha região um dos principais na minha área. Não basta eu conseguir chegar onde muito médico quer, fazer cirurgias particulares. Eu quero sempre entender o que há de novo nesse jogo. Ou seja, essa sua mente inquieta, que também é de um empreendedor. Conta para mim um pouco de onde vem todo esse anseio em querer fazer coisas novas enquanto todo mundo quer chegar onde você até chegou. Bom, na verdade, isso eu acho que é um pouco da minha personalidade, mas eu acho que isso pode ser despertado em qualquer pessoa, porque, na verdade, o que a gente hoje escuta tanto de zona de conforto, eu acho que é um local muito perigoso, quando a gente pensa que a gente trabalha tanto, batalha tanto, e, de certa forma, a gente tem esse direito, né, de chegar a um patamar onde a gente possa ter uma tranquilidade. Mas se a gente for pensar bem em relação à questão de como o mundo ele hoje é tão veloz em relação à quantidade de não só de informações que às vezes demoravam para chegar, mas principalmente o que de novidade que aparece. Então, uma forma de a gente tratar uma determinada patologia, ela acaba hoje mudando muito rápido. E eu acho que isso, na verdade, sempre me leva a querer fazer o melhor, na verdade, buscar o melhor. Seja por um conhecimento novo, seja por aprimoramento de um conhecimento que eu já tenho, até porque, na verdade, isso é o que a gente vai tentar levar para aquele que nos busca. Na verdade, o melhor que a gente tem e mais atualizado. Então, tudo isso me leva a essa inquietude. E assim, eu continuo tendo os negócios onde eu empreendi em relação a ser sócio de clínica, de ter meus parceiros, eu tenho hoje o privilégio de trabalhar com grandes nomes da ortopedia lá em Alagoas, que foram meus professores e que me trouxeram para dentro de serviços e que a gente constrói hoje serviços com um trabalho que é bem respeitado no âmbito nacional, tá? Se não dizer internacional, porque tem muitos colegas que têm trabalhos publicados, técnicas cirúrgicas, enfim, são pessoas que levam o seu ensinamento para congressos e cursos internacionais. Então, isso também, a inquietude vem justamente dessas pessoas que estão perto de nós. Eu acho que aquela máxima que fala que você é a somatória das 5 pessoas, então, o que eu posso já dizer de ensinamento é procure sempre essas 5 pessoas, né? Ou mais delas. Né? A gente tem que se cercar disso daí, porque é justamente daí que... Então, se você tiver os seus parceiros em que eles aceitem ficar sempre no mesmo patamar, não que seja errado, lógico, até porque a gente trabalha para poder chegar no conforto, mas se a gente tem a possibilidade, muitas vezes a gente sabe que acaba sendo um pouco sacrificante, principalmente para a família, porque a quantidade, às vezes, de viagem que você faz, de cursos, de formação, então isso, às vezes, maltrata um pouco, machuca um pouco a família. Mas eu acho que aí vem a questão do amor e da compreensão. E, de certa forma, você está tentando trazer isso do melhor também para dentro de casa. Você faz por eles, né? Por eles e para eles. Me fala uma coisa. Tanto em questão de idade, então você está no ápice de um cirurgião, é aqui que as pessoas começam a ter muita confiança e falar, olha... Não que seja tão velho assim. Não, mas você está na idade e o ápice. Eu tô brincando. Você está no ápice, né? É nessa faixa etária que a gente sabe, entre os 45 e 55 anos, que um cirurgião, ele, não só tecnicamente, mas na confiança dos pacientes, na própria imagem pessoal dele, passa aquela imagem de firmeza, mas nem sempre é assim. Você também já foi um médico jovem, um cirurgião recém-formado e precisou talvez fazer seus plantões, precisou entrar em algumas equipes que não estavam tão organizadas assim. Como é que você vê, para você chegar no patamar que você chegou hoje, de ser uma das grandes referências ali na sua região, o que esse jovem tem que trilhar, que você já trilhou e pode passar para ele? Bom, a gente sabe que hoje é uma realidade a quantidade de faculdades e cursos de medicina. Então, isso às vezes assusta principalmente essa geração que está chegando aí com um mercado que cada vez mais vem crescendo. Mas eu acho que existe realmente o trabalho, é uma questão de um trabalho que sempre vai existir, porque sempre vai existir pessoas para cuidar,
né? E essa pessoa, na verdade, ela tem que procurar se especializar, né? E mostrar e se especializar fazendo sua formação de forma ética, procurando sempre fazer aquilo que gosta e que tem paixão, porque não adianta você procurar ir só pelo mercado. Eu acho que isso aí às vezes é um pouco difícil, porque senão você vai passar o resto da vida fazendo uma coisa que de certa forma você não gosta. Lógico que a gente passa por situações e momentos de vida que a gente vai trabalhar num local que muitas vezes é uma necessidade que a gente tem naquele momento, seja por um plantão, seja por trabalhar em vários locais, tá? Então, eu já cheguei a trabalhar em mais de 8 locais ao mesmo tempo, não no mesmo dia, lógico, mas Na semana. na mesma semana. Isso, às vezes, é um momento, mas que a gente tem que procurar, na verdade, trilhar e filtrar da melhor forma, fazer tudo aquilo que a gente consegue da melhor forma possível. E isso a gente tem que, não pode a gente minimizar, a gente tem que se especializar. Eu acho que o conhecimento, ele hoje é muito mais fácil de ser adquirido, porque a gente tem muito mais fontes. Acho que antigamente, para poder conseguir um trabalho científico, eu tinha que ir na biblioteca para poder fazer o pedido, e isso demorava aí um tempo para poder vir, aí eu vinha as referências, eu tinha que selecionar e pedir esses trabalhos que vinham para poder eu imprimir. Hoje, com o celular, você consegue ter acesso a tudo que tem de mais atual na medicina. E eu acho que em qualquer área, na verdade, né? Em Não só na contrapartida, medicina. você não vê que a molecada que está entrando, eles leem menos? Você tinha mais dificuldade, mas quando você tinha aquilo na mão, você acabava entrando profundamente naquele tema. Hoje existe, desde da inteligência artificial, ou o pessoal vai muito no raso, né? Pega só a informação rasa e destrincha. Você consegue ver esse paralelo dessa Então, geração versus outra? é isso daí que acho que essas pessoas hoje que têm esse médico que está entrando no mercado, que está vivendo, ele tem que usar isso, lógico, a favor dele, mas não depender somente disso. Eu acho que o aprofundamento ele tem que ser feito de uma forma muito mais extensiva, como sempre foi feito, e usar a tecnologia, lógico, a gente não pode ser hipócrita aqui e falar que a tecnologia, não, isso aqui é ruim, não pode ser usado. Não, a tecnologia tem que ser usada como eu falei, de forma ética, e que, na verdade, traga uma facilidade no momento onde eu precise ou relembrar, ou aprofundar, ou trazer um tema que eu já tenho uma profundidade, eu tenho um conhecimento, mas eu preciso ver o que é que há de novo. Às vezes você precisa de um trabalho para poder você fazer uma revisão, então isso eu acho que vale a pena você usar a tecnologia, mas não aprender a partir dessa facilidade. Aí eu acho que realmente você acaba que vai ter um aprendizado raso e você vai ser cobrado, seja por uma situação, seja por um paciente, seja por um grupo de colegas que você está, em relação a quem te contrata ou monta um grupo e quer que você seja realmente um profissional habilitado para poder estar fazendo parte do serviço que seja de ponta e que possa trazer o melhor para o seu paciente. Maravilha. Fala uma coisa, Raimundo. Qual foi, dentre todas as coisas que você já passou na medicina, qual foi aquela que hoje olhando você fala, poxa, isso aqui foi um aprendizado que eu faria diferente, mas só consigo enxergar hoje? Teve alguma decisão que você acabou tomando ou algum local que você acabou trabalhando, alguma coisa que te vem à cabeça em decisões? Na verdade, assim, eu acabei entrando um pouco tarde na residência e foi uma época que às vezes alguns problemas pessoais interferem e às vezes por falta de maturidade. Então, talvez é uma coisa que eu possa, naquela época, pensar que estava sendo muito ruim, é a questão desse atraso. Porém, hoje olhando o momento que eu estou e vendo tudo aquilo pelo que eu passei, às vezes você entende que era necessário. Então, eu não gosto muito de falar de arrependimento, né? A gente pode aprender com isso, né? Esse aprendizado eu tenho e não posso chegar, mas às vezes isso é porque você está tentando um caminho diferente daquilo que realmente é o teu, porque eu acho que o que é seu está guardado, eu acho que aquilo realmente condiz. Você precisa, na verdade, estar apto a enxergar com esse caminho. Sim. E muitas vezes você está insistindo no caminho muito errado. Então, talvez eu tenha insistido muito, mas que hoje, graças a Deus, eu consegui estar onde realmente eu não vou dizer que eu queria, mas onde eu deveria estar. Te entendo.
Então, eu acredito que você pensa que residência é uma coisa fundamental para essa ultra especialização e para a sobrevivência no mercado futuro. A residência, eu acho que fundamental. Eu acho que os programas de residência eles são importantes. A gente sabe que os programas que hoje existem, eles acabam sendo insuficientes para poder conseguir concentrar todas as pessoas transformando, porque na verdade a gente tem uma demanda aumentada de faculdade de medicina e às vezes vagas menores, mas a gente também não pode querer que essas vagas sejam abertas de forma descoordenada, né? Porque na verdade a gente precisa ter os serviços, são serviços que realmente formem, que tenha um ensinamento, que tenha preceptoria, que tenha um programa que realmente seja aquilo que vai trazer uma formação do bom profissional. A gente sabe que hoje existe uma gama de pós-graduações, que também tem grandes pós-graduações no nosso país, fora, programas de fellow. Então, assim, eu acho que a gente tem, enquanto que recém-formado, terminado, às vezes, uma residência que você fez e que você quer fazer um fellow, uma subespecialidade. Então, hoje a gente tem uma facilidade bem maior, mas a gente também não pode procurar facilidade. Aí volta um pouquinho aquele pensamento que você falou, a gente não pode procurar tanto a questão da inteligência artificial. A gente tem que procurar realmente assim, um serviço que seja de referência, onde aquilo que eu pretendo fazer para me aprofundar, me traga realmente o conhecimento que eu quero buscar para trazer, e não fazer por fazer. Maravilha. A gente falou muito aqui, então, para esse jovem médico, como é que ele chega, depois de 10, 15 anos de formado, e na estabilidade que ele sempre sonhou, tanto financeira quanto de pacientes, de clientela e de negócio. Agora, o que mais tem também é o sujeito muito parecido com você, alguém que se formou há uns 10 anos, 15 anos, alguém que já tem uma especialidade, porventura, mas que está com uma carreira estagnada e ainda vira para você e fala, colega, estou com 2 meninos pequenos em casa, ou meu filho está indo para a faculdade em breve, a conta de casa é grande, eu só consigo pagar ela fazendo plantão, porque é a única coisa que eu sei fazer. Principalmente na tua área, que é até muito comum. Acredito que você até se parar para pensar, vai lembrar de alguns colegas que ainda vivem essa realidade, que não conseguem sair disso de maneira nenhuma. Vamos agora falar com esse público do 40 a mais, alguns até nos 50, 10, 15 anos de formado. Onde é que esse sujeito errou na carreira dele, se é que a gente pode falar esse termo erro, mas onde é que essa pessoa está errando, talvez, que não consegue sair dessa realidade de trabalhar muito de plantão e de ficar praticamente escravo para ganhar apenas aquilo para subsistir ou para bancar um estilo de vida de família? Na verdade, eu acho que falar em erro é muito... Eu acho que é errado falar de erro. O que eu acho que acontece muitas vezes é uma falta de conhecimento para poder ter uma programação. Então, como a gente falou logo lá no começo dessa conversa, eu estou falando assim, eu estou hoje indo para 25 anos de formado. 2000? Né? E acaba que a gente não tem essa noção de mercado e como a gente precisa pensar. Então, a gente é de uma geração, muitas vezes, que tem que entrar na faculdade, tem que fazer uma carreira, procurar fazer ter uma aposentadoria, criar os filhos e tudo. Então, a gente não tem, muitas vezes, essa visão de como a gente pode empreender ou investir esse dinheiro que a gente ganha para que aquele dinheiro do plantão, que seja, às vezes, aquele trabalho que você se coloca como um trabalho que vai ser temporário, e por falta desse conhecimento, às vezes por falta de coragem de mudar, de sair da zona de conforto, você acaba aqui postergando. Eu passei muito tempo por isso. Eu passei muito tempo por isso. Então, assim, de pensar, não, vou sair do plantão. E às vezes você fica assim, não está na hora. Não, isso aqui é aquilo que realmente me traz o fixo que eu tenho que pagar as contas. Mas eu vou lhe falar qual é, eu acho que é a pior coisa. Não é isso. É quando você trabalha tanto que você não tem tempo para parar, para você tentar enxergar onde você está. E aí você acaba entrando naquela famosa roda dos ratos, onde você não tem um tempo. Então, se você tivesse tempo de parar um dia e pensar, não, como é que está a minha vida?
a vida tá dessa forma, não, eu consigo fazer isso. Talvez a pandemia ela possa ter ajudado muita gente a parar e pensar, refletir, porque na verdade o mundo todo parou. Então foi uma coisa que ninguém teve que optar, não, eu vou parar, não, todo mundo parou. Então eu acho que talvez um momento desse possa ter feito as pessoas refletirem, até porque a gente tem que entender que não é só trabalho, porque a gente tem que viver um pouco com a família, tem que viver um pouco para si, e isso muitas vezes é difícil. E aí você acaba entrando nessa zona de conforto, de ter aquele trabalho que você sabe que sempre naquele dia vai estar lá para poder você pagar as suas contas. Porque muitas vezes o consultório particular é sazonal, você não tem tempo de investir numa divulgação, tá? E de fazer um trabalho de marketing que hoje a gente vê pessoas até mais jovens e tendo um mercado muito mais intenso. Por quê? Porque essa geração ela nasceu com o digital. Total. A minha geração, né, e gerações atrás, elas tiveram que aprender com o mercado ou contratar pessoas mais jovens para poder estar fazendo isso. Porque a gente não tem o tempo para poder parar e dizer assim, não, a gente acaba entrando naquela coisa de, não, já não preciso disso. Mas eu acho que a gente tem que, na verdade, abrir a mente. Aí daí vem a questão da inquietude. Se você tiver essa amplitude de visão, onde você entenda que aquilo é um momento, então você nunca vai pensar que aquilo foi um erro. Mas você não vai poder pensar que aquilo é uma necessidade eterna, é uma necessidade temporária. E aí você consegue se organizar para isso. Maravilha. Vamos pensar em você, nessas suas trajetórias. Você falou que ficou anos batendo cabeça, ou, na verdade, na época eu acredito que você nem imaginava que aquilo era bater cabeça, era o que era e era o que estava dando certo. Só que você fez uma transição. Você começou a empreender, fez sociedades, hoje empreende, está com projetos até fora do país. Maravilha. Como é que foi para você fazer essa sua transição? Se você conseguisse lembrar passos que você deu, então a primeira coisa foi eu parar algum tempo para refletir, depois foi procurar ajuda de colegas. Você tem coisa que você consegue colocar num passo a passo para a gente aqui, nessa tua tomada de decisão que foi acontecendo? Na verdade, eu acho que o mais importante foi quando eu parei para pensar fora um pouco da medicina. Não só na medicina. Me fala a mais. medicina, Como é que foi a gente isso? acaba tendo eu costumo falar uma coisa que eu espero que não seja entendido errado, mas a gente tem uma ignorância porque, na verdade, a gente só pensa na medicina. Então, a gente só tem tempo para isso. Então, a gente vai acabando, que vai se subespecializando e você vai acabando indo para aquele foco. Então, quando você hoje vê tantas referências e mídias falando em empreendedorismo, falando em marketing, falando em investimento para poder você ter uma vida mais tranquila, então você começa a ver que não é só aquilo. Só que aí você tem que parar e entender que você tem que dar, às vezes, 2 passos para trás para poder você conseguir empreender na sua vida. E eu acho que foi nesse momento, onde realmente assim, você acaba estando dentro de uma roda, de um ciclo vicioso tão grande, e que se você não der um basta e se propor fazer um hard reset da sua vida, 2 dias que você pare para pensar, você já muda um pouquinho o foco. E conversar com as pessoas. E você procurar referências, você conseguir ver pessoas que você sabe que trilharam o caminho correto, porque tem muita gente, lógico, em todas as áreas da nossa medicina que propõe coisas milagrosas que não existem. Milagre não existe. Tudo é fruto de trabalho. Transição é trabalho também. Na hora que você pensa naquilo que você quer. Na hora que você pensa, não, eu consigo melhorar isso daqui. Eu tenho que ter um conhecimento mínimo, mas eu tenho que terceirizar isso daqui, mas isso aqui vai ser importante na minha vida. Eu acho que é quando você dá esse stop, que pode ser, não precisa ser uma coisa você não precisa entrar aí como tem na internet, às vezes em qualquer modo aí, de passar 6 meses parado, você não consegue. A gente com um profissional liberado não consegue passar 6 meses. Tá? Mas também a gente não consegue trocar a roda de um carro com ele andando. A gente às vezes tem que
tentar se programar para fazer uma parada, um pit stop, que você vai, na verdade, começar a entrar nisso. Você não vai resolver tudo em 2 dias, mas se você conseguir pelo menos parar e ver o que é que você precisa fazer, se organizar para isso, e foi isso que aconteceu. Na verdade, eu estava num momento de tanto atropelo e tudo, não que eles deixaram de acontecer. Sim. Mas eu consegui, na verdade, parar um pouco, e hoje eu tento resolver aquilo que, para mim, era meio que é assim, desse jeito e vamos. O que mais que você vê, convivendo com tanto de colegas que você já conviveu, o que mais que você vê que eles ainda estão, que eles continuam com alguns vícios que você tinha dentro dessa, podemos chamar de logística de carreira, e que é muito claro para você hoje, olhando de fora daquela bolha de não empreender, trabalhar só construindo as coisas para os outros, trabalhar ou para o Estado ou para grandes convênios, o que você consegue olhar e falar, poxa, eles ainda cometem muito isso aqui, e de fora, toda vez que um colega vem falar comigo, até um jovem que vem pedir opinião, eu sempre alerto ele sobre isso, ou eu consigo enxergar, mas como eles vão me dar uma abertura, eu não falo sobre. Tem alguma coisa que é nítido para você? Que ainda é um ciclo vicioso dentro da medicina? Eu acho que não só na medicina, mas como qualquer carreira, o medo de mudança, da gente empreender no sentido de ver uma mudança de paradigma em relação a não, isso aqui eu consigo melhorar, como a gente estava falando agora há um pouco tempo atrás. Então, eu acho que é mais o receio, o medo do novo, né? Tem aquela famosa história da caverna de Platão, então eu acho que é basicamente aquilo, né? O que saiu e veio mostrar, olha, o mundo é diferente lá fora, mas é muito difícil para os que estão lá dentro, acostumados com aquelas imagens, e o receio de sair dali de trás para poder ver uma vida que vai ser difícil, não vai ser fácil, né? Eu friso aqui, não existe coisa milagrosa. Não. Não existe. Então, tudo que se propõe que é muito fácil, em qualquer área, esquece. A pirâmide cai rapidinho. Então, não existe. Existe trabalho, na verdade, e eu acho que a gente está aqui para viver. Porque na hora que a gente deixa de pensar em crescer, ter esse crescimento, a gente parou de viver. Então, assim, cada dia é um dia novo, e a gente só para quando termina, né? Só para quando termina. Mas me fala uma coisa, a gente foi almoçar aqui, você veio visitar as instalações do Grupo Médico Celebridade, a gente foi almoçar e você me falou de projetos possíveis de fazer um congresso, um comitê lá nos Estados Unidos. Então, aqui é um spoiler, depois a gente não vai entrar a fundo, mas você falou de projeto disso, falou de projeto de abrir clínica no maior centro de saúde do Brasil, então continuar com o serviço lá em Maceió, mas também abrir um outro centro, ou seja, são mudanças. A gente está falando aqui de zona de conforto, de sair, de mudar. No final, receio, eu também tenho. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, é o que eu saio muito para empreender, para abrir outra empresa. Hoje o Grupo Médico Celebridade ele é composto de 4 empresas, estamos indo para a 5ª agora, a gente também faz evento fora do país. Então, são sempre apostas que a gente tem. E eu tenho que lidar com esses receios o tempo todo. Saber que eu tenho, entender que eu sou humano, mas mesmo assim agir. Ir lá e colocar o pé na água mesmo e agir. Como é que você lida então com esses seus receios, mas mesmo assim consegue vislumbrar e vai para ação? O que acontece dentro da sua psicologia interna aí que consegue ter o mesmo receio que aquele teu colega parado tem, mas mesmo assim vai lá e faz? Um exemplo disso é você vir aqui para Belo Horizonte pra gente conversar sobre esses projetos. Então, ou seja, você está na ação. Isso, eu aproveitei uma visita que eu vou fazer com 2 dias aí de uma imersão com o grande mestre que eu tenho aqui em Belo Horizonte, para poder estar aqui com vocês. Eu acho que é oportunidades que se abrem, né? Então, oportunidade de conhecer vocês aqui do grupo a gente tá levando um evento lá para Maceió, e a gente acabou se conhecendo num evento que aconteceu ali em julho em São Paulo, e é uma coisa que acabou dando certo. E na verdade é meio que sair daquele medo. Eu acho que hoje eu enfrento as coisas com menos medo do que eu tinha, sabendo que pode dar errado, mas
para poder saber se vai dar certo ou errado, a gente tem que fazer. Então, quebrar a cara, todo mundo já quebrou uma vez, seja na vida pessoal, profissional, enfim. Eu acho que é tentar. O medo, na verdade, eu costumo dizer que ele tem sempre que existir. Porque senão vira muita impetuosidade e você acaba tendo mais chance de você. Eu falo até assim para o paciente: eu sempre vou para uma cirurgia com medo. Não com medo de errar, mas o medo, na verdade, ele me alerta para qualquer coisa que eu possa. Então, quando eu vou muito confiante, às vezes, para alguma coisa, isso enquanto ser humano, eu acho que qualquer coisa que a gente vai muito confiante, às vezes a gente vai menos preocupado em cuidar. Então, o medo, eu acho que ele não pode deixar de existir. O que não pode existir, na verdade, o travamento, né? De você ficar estagnado. E na hora que você rompe essa barreira e você faz a primeira vez e você se lembra do que você conseguiu, e aí você vai empreendendo, você vai aumentando e vai conseguindo. Eu acho que não tem como dizer uma receita de bolo. O que aconteceu é que eu penso que vai dar certo. Vai dar certo. E eu vou. Pode não ser os 100%. Mas se aquilo que você tem e você não fala assim, eu sabia que ia acontecer isso. Não, foi bacana, não deu certo como eu queria, mas isso me levou a ter um conhecimento e que da próxima vez que eu for fazer algo semelhante, eu já vou fazer melhor. Total. O Ayrton Senna, lendo uma das biografias dele, ele deixa bem clara essa distinção entre medo e insegurança. Medo ele sempre sentia, então ele falava, toda corrida eu sentia medo. Toda corrida que eu entrava, quando eu colocava o capacete ali, eu tava morrendo de medo, assim como todo mundo morre. Só que em nenhum momento eu duvidava da minha capacidade. Ou seja, insegurança. Não tava ali. Era uma pessoa totalmente segura de si, sabia o que ia fazer, o que ia conseguir, mesmo tendo medo. E é uma das coisas que eu falo. Muita gente me pergunta, Vitor, mas de onde vem essa tua... tão jovem, né? Porque eu comecei a empreender muito jovem. Hoje ainda tô com 35 anos e com algumas empresas e, bom... com muita gente na estrutura, e o pessoal sempre me faz essa pergunta, poxa, mas eu tenho medo de fazer, de onde vem que você não tem medo? Não, eu falo, medo eu tenho. Agora, não tenho dúvida nenhuma que minhas coisas vão dar certo. Até as que não deram certo, eu não tinha dúvida que ia dar certo. Então, é muito por esse caminho, pelo menos, se eu puder falar por mim. E aí, voltando, então, nesse espectro de carreira, as pessoas não ousam fazer mais, não ousam estar ligado. E você foi nesse evento de julho, que foi o HiMed, e lá a gente se conheceu, né? Então era um evento grande, tinha muito médico, só que além de você conhecer tanto o Vitor quanto o meu time, a gente começou a estreitar laço. Você entrou ali no nosso mastermind do MedBoss e você trouxe a possibilidade da gente levar esse evento para Maceió e fazer uma edição especial em Maceió. Só que de verdade, se eu te falar que já passou 14 mil médicos já compraram cursos nossos ou algum serviço que a gente fez. Então já fizeram um negócio com a gente. Em mentoria, mais de 400. Mastermind, a gente tem ali quase 100 médicos. Só que nenhum deles olhou pra gente e falou assim, olha, eu sou muito apaixonado pelo lugar de onde eu vim. Eu gostaria que vocês fizessem um evento lá. Eu gostaria que vocês conhecessem a nossa cultura. Eu gostaria que vocês entendessem um pouco também da realidade da gente, os médicos que estão ali naquele contexto. Conta um pouco então pra gente o que esperar de um evento em Maceió, por que você também, quando fala de Maceió, brilha teu olho. Eu acho que o que nos move são paixões. Paixão pelos pais, pela vida da gente, pela família e pelo lugar onde a gente teve a oportunidade de crescer e ter a vivência, a cultura que a gente tem. A gente muitas vezes sai, tem viagens e tudo, moramos em outra cidade, até em outro país, mas eu acho que a nossa raiz, na verdade, ela sempre existe. Então, eu não posso deixar de querer sempre bem a minha cidade, e eu acho que ela tem um potencial enorme. Maceió é uma cidade hoje que cresce muito, tanto do parte de turismo de lazer, mas o turismo de evento. Então, desde que nos últimos 7 anos, 8 anos eu acho, quando eu eu assumi a SBOT Regional Alagoas e eu tive a oportunidade de fazer eventos,
eu participo dos eventos, então a gente conseguiu fazer em 2022, era para ser em 2020, mas por causa da pandemia acabou tendo um atraso. A gente conseguiu levar 700 colegas de cirurgiões médicos de ombro e cotovelo, 72 convidados internacionais. Então isso para mim é uma vitória. Uma vitória, na verdade, não minha, porque, na verdade, eu só sou, na verdade, um instrumento para estar ali tentando. Mas, assim, quando o pessoal hoje eu posso chegar, quando eu viajo eu vou anualmente para um curso onde eu sou instrutor na Espanha, e hoje todo mundo sabe onde é Maceió. Isso para mim isso para mim é tenho muita satisfação disso daí. E a gente teve a oportunidade, eu acho que o que você tenta ensinar o médico é uma coisa que falta muitas vezes para ele, que é ele entender como ele pode, lembrando sempre, de forma ética, não é inventando a roda, não é contando Não é empurroterapia. nota, não. Ele precisa, na verdade, entender que ele tem um negócio que é um negócio da vida dele. Na verdade, ele dedicou a vida toda dele para poder estudar o que ele tem de formação e que ele leva isso para poder ajudar uma outra pessoa. Às vezes a gente tem uma noção que, não, mas como é que eu vou cobrar? Mas assim, isso depende, nosso trabalho, nosso sustento depende disso. A gente, na verdade, com qualquer profissão, a gente se forma para poder ter o ganho. Então, se a gente aprender como fazer isso, e muito mais do que a gente pensar em vender, mas a gente promover o nosso... quanto de tempo que eu invisto na minha carreira e que muitas vezes eu não sinto que o retorno é tão grande porque eu não sei mostrar isso de uma forma que se entenda a importância. Então, eu acho que quando o paciente vem procurar você e ele sabe a importância daquilo que ele está procurando, e não simplesmente porque ele foi procurar um médico, porque é o médico do convênio, não, ele foi procurar uma pessoa que ele viu que ele tem segurança e que ele bateu na porta e ele sabia que essa pessoa podia ajudar ele. Isso eu acho que é uma coisa muito grandiosa. Você pensar que a pessoa ela te dá na tua mão, enquanto médico, aquilo que mais nobre ela tem, que é a vida dela. Seja para poder você fazer um procedimento de pequeno porte, mas seja para poder fazer... Minha mãe passou por 2 cirurgias cardíacas esse ano. Então, assim, eu me vi do outro lado e eu sei a importância que você tem de procurar um profissional que é referência no sentido de ele procurou se especializar para poder fazer aquilo. Então, se ele correu atrás para fazer aquilo, é porque ele é capaz. E essa capacidade ele vai levar para tratar a minha mãe da melhor forma. Então, isso daí eu acho que é a constância que a gente tem que procurar. Tá? Eu acho que, assim, a gente fala muito em vendas, eu acho que isso acontece, mas é muito mais uma promoção de valor, não de preço. Então, eu preciso entender que o meu trabalho, tudo que eu construí e toda uma carreira que você continua fazendo, é você ter promoção de valor daquilo que você investe em conhecimento, em técnica e, lógico, tem que ter humanização para poder você levar isso da melhor forma para o paciente. Total. E como é que você consegue, já que a gente usou as palavras venda, mas fechar cirurgias de alto valor agregado e particular na sua área, enquanto tem colega teu que ainda se pergunta, será que eu devo tentar, será que eu devo arriscar? Porque eu acredito que nenhum paciente pagaria particular. Como é que você consegue fazer isso e outros colegas não? Na verdade, eu tenho um aprendizado constante, né? Eu acho que esse pensamento, como eu estava falando agora há pouco, que às vezes a gente não tem uma percepção que é aquilo que a gente é o serviço que a gente está prestando, e isso tem um valor agregado para poder você colocar ali. Então, na verdade, eu acho que o próprio sistema, na verdade, de saúde, não vou falar só do Brasil, mas de vários países do mundo, ele acaba que ele não entende que não é que só é o médico, existe uma cadeia enorme, profissionais que fazem parte de uma equipe, mas eu acho que, na verdade, primeiro, você entender o valor do que você tem de conhecimento e você conseguir passar isso para o paciente, porque, na verdade, o que ele tem que ter é a decisão de que ele está procurando ali, não é o
médico que possa fazer aquele procedimento por conta que ele tem um convênio ou porque ele tem um valor que seja mais em conta, porque aí é o negócio. Mas quando você procura, como eu procurei para minha mãe, um profissional que fosse capacitado, habilitado para poder conseguir tratar da melhor forma, isso é valor agregado no sentido de você procurar valor e não preço. Então, é abrir a mente, é procurar aprender a cada dia. Eu acho que isso é um exercício que a gente, voltando lá àquela conversa que a gente não aprende na faculdade, tá? E não é você estar vendendo um carro, um celular, enfim. Lógico, a gente está tratando com vida, com pacientes. Tá? Se a gente for pensar bem, é o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Mas você tem que mostrar e você tem que, na verdade, estar ali para poder dar o seu melhor. E mostrar o valor da promoção de tudo aquilo. Então, você dedicar tudo aquilo que você construiu em 10, 15, 20, 30 anos para você dizer, não, o melhor para você é esse. Eu sempre falo que todo médico tem a sua metodologia na hora de transmitir esse valor. Levando esse paralelo aqui para você, na hora que eu tenho um paciente sentado na tua frente e você sabe que, poxa, eu indicaria essa cirurgia aqui para ele, só que eu preciso que ele entenda o valor disso. Então, existem palavras, conceitos, contextos, analogias, exemplos que são dados. Tem alguma coisa que você pode trazer para a gente, ou algumas de toda vez que eu tento, Raimundo, gerar valor para um paciente, eu geralmente tento fazer ele refletir nesse ponto, ou eu conto essa história, ou eu mostro para ele a cirurgia por um outro ângulo. Tem alguma coisa que tiver em mente que é a sua maneira, o seu, entre aspas, jeitinho de fazer esse paciente enxergar o seu valor? Eu acho que é a gente se colocar enquanto paciente na frente dele e tentar explicar da mesma forma, às vezes, que você está ensinando, às vezes, um acadêmico de medicina, da forma mais clara, eu não falo simples, mas uma forma mais clara possível. Então, eu sou de Alagoas, então muitas vezes eu tenho, e cada local, aqui a gente está em Minas, então cada um tem a sua cultura, então a gente sabe palavras, jargões e tudo que a gente consegue usar. Qual que é o jargão lá de Alagoas? Tem muitos, né? Ensina um. Espera quebrar, sempre tem. Espera quebrar? Espera quebrar o quê? Tem dor na boca do estômago, então tem uma série de coisas que a gente precisa, se for contar aqui. Inclusive, eu essa semana eu passei lá em Maceió, numa feira de artesanato, e tinha uma camisa com todos, e tinha um turista lendo lá. Espera quebrar. Não termos médicos, mas as palavras que a gente usa lá no Nordeste, como tem, aqui tem o uai, o que é uai? Uai, e trem é qualquer coisa, tudo é trem. Então, mas eu acho que você procurar mostrar, você primeiro você tem que mostrar o que é que ele tem, né? Qual é a patologia que ele tem. E muitas vezes o paciente, até porque ele é um ser humano e ele procura, na verdade, uma zona de conforto para ele. Diz assim, doutor, mas isso não é grave não, né? Lógico, você não vai dizer nada com uma coisa que não é tão grave, mas você não pode, na verdade, minimizar. Eu procuro dizer que simples é um termo que eu não uso para nada na minha vida. E você já fala isso para o paciente? Não, porque às vezes ele fala assim, doutor, mas isso é simples, né? E eu sei que ele está fazendo isso, não porque ele está menosprezando o que ele tem, porque ele está, na verdade, tentando se acalmar. Ele está tentando, na verdade, ter assim, um conforto de dizer assim, não, mas isso aqui não é tão grave. E eu procuro usar pequeno, médio e grande. Pequeno porte, médio e grande porte, porque eu consigo ter uma dimensão para ele que aquilo vai ter que ser tratado com todo cuidado, porque simples às vezes é uma coisa que você entra sem muito cuidado. Porque é simples, então acaba que você vai entrar mais relaxado, vamos dizer assim. Então, volta naquele pensamento que eu entro com medo, então Sim. Eu entro com cuidado. Eu entro com cuidado, então eu sei o que é que pode dar errado. Né? Então, assim, ele me pergunta às vezes o tempo, eu procuro falar, o tempo necessário para fazer da melhor forma possível. Então, assim, se for 1, 2, 3 horas, vai depender. Total. Né? Então, eu acho que você não minimizar a coisa e não menosprezar aquilo e tentar explicar, e também não precisa também exagerar isso aí também, você não precisa tentar dizer, isso aí você também, não.
Mas quando você fala para o paciente, olha, você tem um problema que você pode desaparecer daqui. Eu costumo dizer assim, que eu não estou lhe dando uma sentença, eu estou lhe orientando, estou aqui para lhe orientar em relação ao que você tem. E lhe conduzir no que eu acho que é o melhor dentro daquilo que a gente tem de conhecimento e formação médica. Então, muitas vezes, o médico ele tem que voltar àquele lado dele de ser um conselheiro. Né? Um conselheiro que, muitas vezes, ele trata aquilo. Ele não só aconselha, tem muitas coisas que o paciente vai achando que a coisa é grave e você consegue desmistificar isso. Também tem esse lado. Total. Que, às vezes, ele chega lá desesperado com alguma coisa e você tenta... E você consegue, com simples palavras, você consegue tranquilizar o paciente. Né? Trata ele sem plantar tragédia. E não pode ser plantar tragédia para dizer assim, tome cuidado, porque isso é uma coisa que... Não. Cada um, sou cada um. Então, assim, as coisas de pequeno, médio, e não esconder do paciente. Na verdade, o maior interessado é ele. Então, assim, passa para ele o que ele tem, explica quais são as possibilidades. Se ele perguntar se precisa, às vezes, uma cirurgia, você vai explicar os pós e os contras de uma cirurgia. Ele tem que entender o que é o custo e benefício, né? E o que é custo efetivo para ele. Porque muitas vezes ele chega, às vezes, assim, não precisa operar. E às vezes ele não precisa operar. Você às vezes tem que convencer o paciente a não operar, porque ele não precisa. Mas ele já passou por 3 ou 4 e que ele vê na cabeça dele com a cara, eu preciso operar. Não, você precisa ser orientado. Você pode até precisar operar, mas o momento agora a gente consegue. Sim. E eu sempre procuro dizer a ele que muitas vezes cada patologia, doença ou situação, você tem escadas onde você consegue, a cada escada você vai escalonando. Você pode resolver no primeiro degrau. Não necessariamente você precisa pular para o último para poder você resolver. Maravilha. E daí vem a inquietude. Você só consegue realmente dar opções quando você conhece todas as que a gente que nós temos hoje na atualidade. Exatamente. Você trouxe aqui vários ensinamentos pra gente. O primeiro deles é ser o mais didático possível. Então, fez até analogia como se fosse um preceptor com seus residentes. E a gente vê que muitas vezes não é o melhor médico que é aquele que tem as melhores notas pelos pacientes ou os mais adorados pelos pacientes. É aquele médico que, além de bom, porque não existe nada, não existe marketing ou nenhuma opinião boa de produto ruim, então esse médico é bom, talvez ele não é o excelente, mas ele é muito bom, só que ele se comunica de uma maneira clara. E quanto teu colega parece que a gente fala que é a miopia do especialista, quanto mais especialista eu me torno em algo, mais difícil, mais complicada me torna a comunicação. Por quê? Porque eu começo a entrar num mundo cada vez mais avançado e acho que as pessoas estão acompanhando o meu pensamento. E não é. Elas são base, elas precisam voltar. Então a didática, mesmo falando que não é vendas, mas você trouxe aqui um gatilho de vendas, que é o gatilho da sinceridade, é muito diferente quando um médico olha para uma pessoa e fala, ó, eu sou aqui antes de mais nada o teu conselheiro, vou fazer um papel de amigo e vou te falar que não existe coisa simples. As cirurgias, ela tem esse risco. Muitas vezes teu colega acha que ele tem que omitir as coisas, sendo que quando a gente fala olhando para o paciente, mais o paciente vai olhar e falar, olha, esse médico aqui ele não quer só me vender não. Ele é sincero, eu vou fechar com ele porque eu gosto dessa postura. A gente gosta de postura de sinceridade. Quando o vendedor fala para você, ó, você está querendo levar esse computador? Ele tem esse defeito aqui, mas tem essas outras 10 qualidades. Fica do seu critério. Você fala, vou levar. Se fosse outro vendedor mais sacana, não me falaria desse contexto. Então você me trouxe isso que é fundamental e o papel do médico voltar a ser conselheiro. Eu não fazia, vou te falar, muito tempo que eu não ouvi esse termo, principalmente um médico virar para mim. Então, acredito também, voltar, né, às origens, voltar àquela medicina que era de família, que é de casa em casa, e que o médico fazia muito esse papel conselheiro, de amigo, também vejo que faz muito sentido. Vamos voltar para a sua inquietude aqui. Você falou para mim que você deixou uma palavra aí no ar. Eu só consigo chegar nesse nível de excelência quando eu entendo todas as possibilidades. Você poderia ser um ortopedista ou um profissional que a gente fala que são os... tem early adopters, né? Nem é minha essa teoria, aqueles que adotam cedo todas as mudanças. Então, surge uma nova técnica e vai precisar fazer uma pós lá em São Paulo, precisar fazer um curso de um final de semana. Ele é o primeiro, quando ouve falar, que coloca o nome dele, que investe o que tem que investir, vai. Tem aqueles outros já que demoram, que não são tão iniciantes assim, e ele só vai adotar uma tendência quando ela já virou commodity, está todo mundo fazendo. E pelo que você me contou da tua carreira, você sempre foi esse early adopter, ou ultimamente você tem se tornado. Então,
tem coisa nova, eu vou ver. O quanto que isso impacta também nos seus ganhos e também na tua eficiência? Eu acho que tudo tem que ser pensado como um investimento, porque tudo vai ter um gasto. O gasto às vezes é muito alto, mas o conhecimento não tem preço, né? Isso vai ser para a sua vida inteira e você sempre vai ter a possibilidade, assim, por mais que aquilo não esteja sendo usado naquele momento, mas você tem como até passar para o paciente, olha, a gente tem essa opção é feita, já é feita em outros países, só que no Brasil ainda não está regulamentado. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso aqui, mas tem essa opção. Então, até o que você... lógico que você tem que procurar aquilo que tem embasamento científico, que realmente que não é o comercial. Não, ele tem que entender o que... Sempre pensar, eu acho, Vitor, é pensar o seguinte, isso vai ser bom para o que eu levo de tratamento para meus pacientes? Sim, vá atrás. Se for uma coisa só para agregar alguma coisa que não vai trazer nenhum benefício, então hoje eu consigo fazer cirurgia guiada por ultrassom. Isso me traz algum benefício para o paciente? Inúmeros. Cirurgia minimamente invasiva. Na verdade, o que eu estou fazendo mais uma técnica dentro do que eu faço, que é a cirurgia minimamente invasiva. Se você pensar hoje numa cirurgia com raras necessidades, dependendo do caso, fazer uma cirurgia de vesícula aberta, hoje já não se faz, com raríssimas exceções, dependendo de cada situação, lógico, porque assim, na medicina nem sempre nem nunca. Mas hoje uma cirurgia, normalmente é uma cirurgia videolaparoscópica com pequenas incisões, por quê? Porque você diminui a morbidade do procedimento. Sim. Porque a gente tem que entender que aquilo dali vai gerar uma consequência. Se eu conseguir minimizar isso daí em relação ao tratamento do paciente, em recuperação, porque a gente tem que pensar nesse paciente aí, pré-cirúrgico, cirúrgico, pós-cirúrgico imediato e tardio e a sua recuperação. Porque também eu tenho que pensar que ele tem uma família que depende dele, tá? Muitas vezes duas, porque ele pode ser cuidar de pai, de mãe, enfim. Então, assim, esse paciente eu tenho que pensar com ele, levando ele para a recuperação o mais pleno possível e mais rápido possível. Então, se eu faço uma técnica que eu consigo fazer isso é bom para ele, então vale a pena investir nisso. Se isso vai agregar mais no meu serviço, e lógico que isso vai me trazer uma possibilidade de ter, de certa forma, alguma rentabilidade maior, perfeito, porque você está agregando duas coisas. Maravilha. Mas o primeiro pensamento é você ter em mente que é o que é melhor para o seu paciente, e não só para o que você quer de rentabilidade, porque senão você acaba entrando só na parte mercadológica e não é legal isso. Então, eu acho assim, tem que ter os dois lados. É um equilíbrio que a gente tem que ter. Porque assim, se a técnica é boa e ela é reprodutível, ela é ética e é regulamentada, a gente consegue fazer isso de forma para poder trazer o melhor. E hoje você faz algumas cirurgias de mão já guiadas por ultrassom. Como é que funciona? Então, na verdade, assim, o ultrassom é uma técnica que é um exame que todo mundo conhece, né? Algumas décadas que isso já vem, então os aparelhos vêm cada vez mais evoluindo e a gente, com o conhecimento anatômico que a gente tem, e isso se adquire desde lá da faculdade, e que às vezes a gente está muito novo quando a gente entra, a gente acha que aquilo dali vai ser só passageiro, mas a gente não entende que às vezes aquilo dali é pro resto da vida. Né? Ou seja, então uma dica para quem está na faculdade, preste muita atenção nas aulas. Nas aulas básicas, porque assim, se a gente pensar bem, hoje o que se fala muito é em qualidade de vida, então quando a gente vai ver aí, a gente está falando em dopamina, serotonina, a gente está falando em microbiota intestinal, a gente está falando de sono, então tudo isso na verdade depende do metabolismo que a gente estuda lá na fisiologia normal. Então essa ciência básica, ela realmente é de suma importância, tanto que ela está lá no começo, né? Então a gente tem que ter essa noção. Saber que a gente tem que implementar uma equipe multidisciplinar, porque eu tenho, não é só a minha cirurgia, eu preciso de um terapeuta ocupacional, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso muitas vezes de uma órtese temporária. Então, esse pensamento de grupo, e aí é todo mundo no seu patamar, no seu serviço. Então, é todo mundo, na verdade, tendo a sua responsabilidade e a sua grandeza dentro do bem comum. E aí a cirurgia guiada por ultrassom, que você estava falando que na faculdade vocês já estudam muito anatomia e pode dar sequência. Isso, né? Então aí o que a gente tem?
complementando. Então, a gente, aprendendo o uso do ultrassom, que na verdade, há 3 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em ultrassom musculoesquelético, me tornei monitor dessa escola e hoje eu sou professor assistente lá em São Paulo. E isso me trouxe uma outra visão do mercado, uma outra visão de possibilidades de você implementar até na sua consulta, de você agregar um valor para o paciente, dele ver e você explicar aquilo. Então, se a gente voltar um pouquinho no que você perguntou aí, como eu consigo levar isso daí, segurança para o paciente, quando você fala da patologia, você coloca o ultrassom e você mostra a doença lá, mostra o normal, às vezes num vídeo, o que é que ele tem, ele começa a entender na mão dele, no seu caso, o que é que ele tem. E aí você consegue dizer a ele, não, mas alguém falou que a cirurgia é grande. Não é que todo mundo vai ter indicação para cirurgia minimamente invasiva, porque depende de cada caso. Mas se for para isso, você tem que mostrar para ele os benefícios e as possibilidades. Mas não prometer, porque às vezes você tem muitas vezes que converter isso. Mas vai depender de cada situação. Mas ele tem que entender que você vai tentar aquilo da melhor forma possível para ele. Tá? E que hoje a gente consegue fazer isso na cirurgia da mão e em outras áreas, né, da ortopedia, principalmente, que hoje o que a gente prima são os ensinamentos que a gente tem lá dos cursos que a gente faz de trauma, ortopédia e tudo, que é preservar a função, ter uma reabilitação mais precoce possível, menos agressão ao que a gente tem das partes moles que cercam o osso. Então, o ortopedista não é só o osso que a gente pensa no que está ao redor e que aquilo funciona como um complexo, né? E reabilitar o paciente para poder ele voltar o mais precoce possível à sua vida normal, seja da parte pessoal e profissional também. Então, a gente tem que ter um paciente pleno para poder ter qualidade de vida. E muitas vezes, mas se a gente vê muitos pacientes com sequela, mas a gente tem que minimizar ao máximo, porque quando a gente pensa em trauma, principalmente, que a gente sabe que a gente não consegue conduzir como uma doença que eu consigo ter um controle maior, porque o trauma, na verdade, é uma coisa que vem do acidente, que a gente não consegue prever a quantidade de lesão que tem, e a gente sabe que tem muitas coisas que vão ter um limite, mas a gente consegue chegar ao máximo no limite para poder ter o máximo de função possível. E a cirurgia minimamente invasiva, na verdade, ela traz menos agressão ao que o trauma já agregou. Então eu consigo ter um resultado melhor para isso. Eu fico imaginando, quando você falava aqui, quem que inventou o ultrassom, você sabe? Meu professor agora vai puxar minha orelha. Não precisamos saber o nome, eu podia dar um Google. Vamos lá, mas olha só, olha o que você me falou. Vamos falar de história aqui. Olha o que você me falou, que o ultrassom te ajuda na consulta, para você ser mais didático, e consequentemente, a gente vende menos ou vende mais quando a gente é didático. Quando a gente mostra, quando é tangível, o paciente consegue ver e fala, caramba, cara, essa experiência eu nunca passei, diferente de uma consulta que o médico solicita ultrassom, depois vai ler um resultado comigo, agora não, tô vendo ele na hora. Então ele te auxilia na consulta, ele te auxilia em procedimentos, então pequenos procedimentos, por exemplo, líquido sinovial, qualquer outra coisa que você for fazer ali para tratar a dor, mas também hoje numa cirurgia. Ou seja, o ultrassom ele está na consulta, no procedimento e na cirurgia. Por isso que a gente precisa louvar, então, quem foi que inventou esse ultrassom. Com certeza. Ele precisa louvar. Então quer dizer que hoje ele é membro indispensável dentro da sua Tem um jargão, vamos dizer assim, né, que diz que o ultrassom é o estetoscópio do ortopedista. Porque a gente consegue, com ele, a gente consegue ver e ouvir muitas vezes a lesão, porque a gente tem um sonar e tudo que a gente consegue ver, às vezes, uma obstrução de uma artéria, a gente consegue ver um fluxo arterial deficiente. Então, isso a gente consegue ver uma estrutura que a gente consegue prever se é um tumor que tem ou não, uma relação com um vaso, com um nervo. Então, tudo isso a gente consegue ver. E uma coisa que é diferente de outro exame de imagem, tá? Todos os exames têm a sua indicação, mas o ultrassom eu consigo fazer de forma dinâmica e eu consigo comparar com o outro lado na mesma hora. Então, às vezes eu preciso saber se aquilo é uma alteração ou se é a normalidade que o paciente tem. Já tem. E eu consigo comparar com o outro lado. Maravilha. Raimundo, você que está sempre andando e buscando novo, com essa inquietude que a gente sempre buscou aqui, o que você consegue já ver
que o mercado, ou nos congressos, ou nos eventos que você vai de marketing, porque você foi lá no HiMed, e por isso que a gente está aqui, agora nós vamos fazer o encontro no MedBoss, lá na sua terra. O que você consegue ver que está vindo por aí de futuro, de movimento na medicina, e que ainda aquele médico que a gente sempre falou aqui, né, tá parado, tá na zona de conforto, ele ainda não está conseguindo enxergar que está vindo uma onda aí diferente, seja de negócio, seja da própria medicina. O que você já vê que tá vindo aí, ou que já está em movimento, mas pouca gente está ligado? Eu acho que falar como a gente às vezes fala assim, na minha época, não, isso não. Eu acho que na verdade assim, a gente tem que aproveitar o momento e o que ele nos favorece. Então assim, você entender que você tem, como você falou, o ultrassom, que antes você só usava ele para poder fazer um diagnóstico, quando você fazia o pedido e mandava, e hoje você consegue, enquanto profissional, você consegue fazer essa agregação de valor na tua consulta para o melhor em prol do teu paciente, e você tem outros conhecimentos, marketing, investimentos, para poder você conseguir, com aquilo que você ganha, você conseguir se programar para poder você ter uma vida mais tranquila. Isso depende do aprendizado e confiança em serviços que você vai ter. Então, lógico que a gente hoje acaba tendo uma gama enorme, e a gente tem que aprender também a filtrar isso. Total. E a gente, enquanto médico, a gente é muito visado enquanto a serviço. Sempre a gente está recebendo um telefone, um e-mail para poder a gente estar recebendo. Então, eu acho que fica a dica da gente ter pelo menos um mínimo de conhecimento. Seja lendo, seja assistindo o vídeo, assistindo um podcast, vendo pessoas de referência que possam te passar isso. Então, eu acho que isso é de suma importância. Então, é aproveitar o momento. Eu acho que assim, não, hoje é muito fácil. Não, hoje não é muito fácil, hoje é diferente. E eu acho que não precisa só os mais novos aproveitar. Eu acho que a gente pode aproveitar. Talvez a gente vai ter um pouco de dificuldade, porque a gente é de uma geração que... Mas às vezes não, porque a gente aprendeu muitas vezes com muita dificuldade. Então, assim, a gente vai levar um pouco mais de tempo. É lógico. Mas eu acho que ter um mínimo de conhecimento de tudo que a gente tem, não só da parte técnica do que você se propõe a fazer, mas de como você pode modular isso na sua vida, aprendendo empreendedorismo, marketing, gestão, porque você é dono de um serviço. Total. O serviço é teu. Então, aquilo é de onde você vai tirar o seu sustento. Então, você tem que saber pelo menos o básico para poder que aquele serviço ali, ele se propague. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo que a palavra mágica para qualquer profissional, independente da área, se é médico, se é marqueteiro, se é jornalista, se é político, só existe na minha cabeça uma palavra mágica, que ela se chama repertório. Um bom profissional, ele nada mais é do que alguém que buscou criar um repertório tão vasto que aí na cabeça dele ele tem muitas possibilidades. Enquanto aquele que tem um repertório curto, ele não consegue enxergar possibilidades por conta do próprio repertório dele. Então, viagem, livro, leitura, filmes, pessoas, congressos, eventos, tudo isso soma para quem está atento. E aí, quanto mais você tiver capacidade de aumentar um repertório, melhor profissional você será, independente da área. Pelo menos essa é a palavra mágica que eu sempre falo. O que te define? Repertório. Sou um sujeito que não passa a vida vendo ela passar num TikTok da vida, só vendo coisa que é curta. Não, eu vou buscar repertório. Numa sociedade onde as pessoas não buscam ter esse repertório nem tão vasto, mas nem tão profundo das coisas. Raimundo, a tua experiência ali no HiMed, agora no MedBoss, o que nesses 6 meses praticamente já te transformou? Você tem alguma visão de, olha, antes eu pensava assim, agora eu tô assim? Tem alguma coisa que te acelerou esse processo? Com certeza. Eu não consegui implementar tudo aquilo que eu quero, mas só a mudança de uma percepção daquilo que você estava fazendo e que era limitado, por conta que você muitas vezes ou tinha um medo, um receio, ou você achar que era aquilo mesmo, e você entender que por exemplo, você tem o Instagram uma forma que você pode mostrar o seu serviço, né? E não para você ter curtidas, mas para você mostrar e você trazer. Hoje, gente, o que a gente tinha muitas vezes antigamente? O livro do convênio, né? O paciente procurava lá. A gente tinha lá atrás, assim, não era na minha época, mas lista amarela que tinha, a lista de médico na lista amarela. Então, a gente tinha propaganda na televisão, outdoor, rádio, televisão, a televisão muito menos, assim, hoje a gente tem, um médico vai lá dar uma entrevista, acaba que isso promove o serviço dele,
se for um médico que tenha seu destaque, mas eu acho que que a internet era democrática, tá? Só que a gente, enquanto profissional que vai usar isso, a gente tem que procurar a forma mais ética, porque às vezes eu fico vendo algumas coisas que não é bem assim. Você não pode, às vezes, vender uma coisa tentando rebaixar a outra. Não, eu faço isso, e isso, na verdade, pode ser um passo a mais dentro de uma gama de tratamento. Os outros tratamentos não deixam de existir porque eu estou fazendo esse. Tá? Então só existe cirurgia agora guiada por ultrassom. Não. A cirurgia sem ser guiada por ultrassom é cirurgia aberta. Também eu faço cirurgia por videoartroscopia, por endoscopia. Então, assim, essas técnicas vêm para você poder dar situações a depender do caso. Mas as técnicas clássicas, elas continuam existindo. Sim, você tem um repertório. Continuam sendo usadas. Tem um repertório. Porque senão, às vezes, fica parecendo assim, eu vi lá, o médico disse que o médico operou aberto, ou seja, não fez nenhuma cirurgia e fez errado. Não. Ele fez o que precisava ser feito para o caso daquela paciente. Porque pode ser a mesma patologia, e se for uma doença que normalmente às vezes tem uma graduação de gravidade, vai ter um limite em cada estágio, ou seja, lembrar daquela questão que eu explico para o paciente, que o tratamento ele, às vezes é uma escada, onde você vai ter que ver qual é o degrau que você vai ter que a gente vai ter que chegar para poder chegar no tratamento. Porque senão fica muito assim, mas é porque a minha vizinha ou a minha familiar fez essa cirurgia e foi errada porque eu escutei alguém falando que a cirurgia... Não, todas as técnicas, nenhuma técnica ela acaba com a outra. Ela pode melhorar, mas melhorar dependendo. Por isso que nunca vai deixar de existir a necessidade de ter uma consulta. Sim, para avaliar qual estágio que esse paciente está e a técnica que se encaixa. Entendeu? Ninguém vai chegar para mim e vai dizer o seguinte, como é que é a cirurgia? Assim, quanto é essa cirurgia? Não, precisa examinar você para poder ver. Mas por isso é importante de tudo que a gente está falando, essa inquietude, e a gente fechou com a palavra repertório, desse médico entender que ele não pode ser para sempre o músico que só toca forró. Ele toca forró para quem quer, mas principal, ainda mais na área de cirurgia, para quem precisa ouvir forró. Só que ele também sabe tocar rock, ele sabe tocar samba. Ou seja, ele sabe fazer cirurgias desde tecnologias ou abordagens diferentes, até para o mesmo tratamento. Só que aí esse paciente vai estar num estágio que é mais indicado fazer dessa maneira. Por isso a importância desse médico buscar ser inquieto sempre e buscar esse repertório e nunca se contentar em saber só uma técnica ou só saber tocar um ritmo só, né? Isso é muito importante. Meu caro, eu me despeço de você, foi um prazer falar aqui no Médico Celebridade Cast, a gente falar sobre esse médico inquieto e principalmente sobre, eu sempre quis falar, e a gente já fez alguns episódios, mas sempre quis entrar a fundo para falar com esse médico que muitas vezes está tendo um limbo, esse com 15, 20 anos de formado, mas que olha para a vida dele e fala, nossa, eu não estou feliz, ou eu não estou buscando nada novo, eu não estou sendo esse inquieto, igual o Raimundo falou, e nem agregando esse valor para os meus pacientes. Eu acho que esse bate-papo conseguiu condensar muito, principalmente foi um papo para você que está já formado, não há muito tempo, mas já há algum tempo, e que está estagnado de alguma maneira. Raimundo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos ensinamentos, foi uma aula. Agora a câmera é toda sua para você dar um recado final para os seus colegas, alguma coisa que se você pudesse hoje chegar na tela do celular de cada um, porque é só assim que a gente chega. Você vai chegar na tela do celular para cada um deles e dar um recado, que recado você falaria para os seus colegas médicos? Eu já me despeço, muito obrigado. Bom, Vitor, deixa eu aproveitar logo para agradecer essa oportunidade. Então, assim, sou muito grato até por conta que a gente se conheceu, como você falou, em julho, e acabou que conseguiu conversar bastante com você, com a sua equipe, com o seu grupo, e a gente está levando essa informação que com certeza vai ser um sucesso, e eu acho que o público do Norte e Nordeste vai ter muito a se beneficiar disso, e eu acho que quem for participar lá vai conhecer uma cidade linda e que vai trazer muita coisa boa, porque a gente também precisa ter a parte, Exato. De vida, né? Aí você sabe que a gente vai fazer o Med Boss Maceió, mas o meu plano é fazer ano que vem um High Med Nordeste para 200, 300 médicos. Eu já médicos. espero isso, nós vamos trabalhar para isso. Para 200, 300 médicos lá. Então, vamos trabalhar para isso. E o que eu poderia falar em relação a essa nossa conversa, eu acho que, assim, quando eu vim para cá e você perguntou o que eu não poderia falar e foi esse o tema que a gente escolheu,
falar não é fácil, né? Aquilo que a gente às vezes vê muito no Instagram, né? A montanha, todo mundo vendo o paciente, não que eu não estou me colocando aqui no alto, no topo de nada, mas assim, a gente sempre está em constante movimento e transformação e mudança. Então, eu acho que independente da idade, de ano de formação, e não se limite. Na verdade, a gente não pode se limitar. Eu acho que a grande lição que eu posso tirar disso tudo é que às vezes você se sabota tentando dizer assim, se conscientizar, não, é só isso mesmo, aceita, não. Também não precisa ser, não, isso às vezes não pode ser forçado. Eu quero ser melhor. Né? Se a pessoa está lá e já diz, não, tudo bem, isso aqui para mim está tranquilo, isso é o suficiente. Mas não pode ser dado como suficiente se você tem isso como às vezes, como uma ferida que você queria fazer melhor. Né? Então, assim, para aqueles que acham que podem, mas têm receio, têm medo, ou ficam na conformidade, mas querem, façam. Acho que a palavra é essa, é ir lá e fazer. Não é fácil. Não é fácil, assim. Eu, como qualquer colega médico, eu converso muito, graças a Deus, tenho vários amigos e que a gente conversa com quem já alcançou mais, com quem ainda está com dificuldade, e eu acho que isso daqui serve para poder você estar ajudando. Então, eu tava conversando hoje de manhã com o Juliano, falando assim, que a gente está aqui nessa vida para ajudar um ao outro. Né? Então, assim, não pode se eximir da gente levar isso para o próximo, porque às vezes a gente fica muito assim, não, eu vou ensinar isso. Cara, a gente tá aqui para poder ajudar o próximo. Eu acho que sim, faça, tem espaço para todo mundo, se especialize, e isso vai fazer com que o seu trabalho seja reconhecido e você vai ser procurado, e use as formas de divulgação do seu trabalho de forma ética, procure meios de fazer isso, não denegrindo, não menosprezando serviços ou técnicas, porque nenhuma ela acaba com a outra. Se sobrepõe, mas depende do caso. Então, assim, se querem mudar, mude. Vá lá e põe o pé na frente e dá o primeiro passo.